Nós vimos a influência de José de San Martín e Simón Bolívar no que conhecemos como a independência da América Espanhola. Mas antes deles, já haviam movimentos querendo independência da América Latina. O primeiro deles foi o movimento do Haiti. Gente, o Haiti é um dos casos mais legais desse assunto, porque o Haiti foi a única rebelião de escravos bem-sucedida da história do mundo. Tá? O único caso que se tem registro de um bando de pessoas subordinadas, paupérrimas, né, sem liberdade, sem dignidade humana, que conseguiu elevar o seu nível social, conseguiu elevar a sua dignidade, suas condições de vida e conseguiu instaurar um regime próprio, foi no Haiti. Esse é o único caso do mundo. Olha só, né? O Haiti, de 1791 a 1804, vai lutar ferrenhamente contra as tropas, né, da França. Quando chegamos na Revolução Francesa, né, o Haiti aproveita a onda revolucionária para se revoltar, para se emancipar. Né, os escravos haitianos se revoltam e começam o processo emancipatório. Aí o Napoleão, né, no governo do Napoleão ali, ele vai falar, não, nada disso, né, não vai, o Haiti volta à escravidão. Pronto, aí ferrou, né, porque aí agora a gente já tem muitas pessoas, né, muito revoltadas no Haiti. Não tem mais como voltar atrás, até que tentam, né, levar um barco, né, cheio de tropas francesas, mas aí acaba que não dá certo, volta para a França, e aí o Haiti, em 1804, conquista sua independência, né? Só que o Haiti não teria facilidade na vida, tá? O Haiti acabou que ele era o principal produtor de algodão, se eu não me engano, da época, e por conta do racismo, por conta do preconceito, por conta do medo das potências, elas não vão mais comprar produtos haitianos, levando o país a uma miséria inimaginável, tá? Então o país foi isolado economicamente, politicamente, socialmente, né? Totalmente isolado por conta do racismo, por conta do medo das outras nações quererem adotar o regime de igualdade, o regime de não escravidão. É um caso triste, né, da diplomacia mundial, tá? Depois do Haiti nós vamos ter o México, México. Fale como quiser, meu querido. O que importa é você saber que de 1810 a 1812 dois padres estavam se rebelando contra todo aquele domínio espanhol. Era o Hidalgo e o Morelos, né? Um definiu que deveria ser feita a reforma agrária. O outro definiu que deveria haver o fim da escravidão. O que aconteceu? Ambos foram assassinados, né? Presos, deportados, né? Enfim, fizeram o que quiseram com esses caras, porque não? Como que a gente vai adotar tantas medidas reformistas, né? E aí a gente vai ter uma séria repressão, né? A elite do México, vendo essa situação e com medo de que acontecessem de fato as reformas, né? As reformas sociais, igualdade, democracia, fim da escravidão, ela acaba decidindo: nós, os crioulos, devemos assumir as rédeas da independência antes que os revoltosos decidam. Esse negócio aí de democracia, de fim da escravidão, nossa, isso aí tá com nada, né? Nós crioulos não queremos isso, né? E aí os crioulos vão, então, né, elevar um cara chamado Iturbide, né? O Iturbide, né, o Agustín Iturbide vai se proclamar o primeiro rei do México. Então a gente vai ter uma monarquia aí no meio do período da independência, olha que loucura, né? Parecida com o Brasil, né? O caso do México, né? A elite coloca lá um cara chamado Iturbide, né? Um monarca para né, para trazer essa independência. Então a gente vai ter aí o Agostinho I do México, Iturbide, com o Plano Iguala. O que era o Plano Iguala? O Plano Iguala dele era um plano econômico, né, que ele ia trazer os mestiços mais para perto ali, né, dos crioulos, mas o povão, os escravos, não iam ter direito nenhum, a gente ia ter a mesma situação de antissocial, tá? No fim das contas, os comerciantes vão se rebelar contra o Iturbide, né, as massas vão fazer muita pressão, e a gente vai ter em 1824 a proclamação da República, e a gente vai ter, né, um golpe em cima do Iturbide. O golpe em cima do golpe, né? Maravilhoso, né? Uma coisa que na história não é raro, tá? No fim das contas, o México conquista sua independência e ainda mais conquista sua república em 1824. Nada de monarquia, nós não gostamos. Beleza? Aí a gente vai, então, agora que a gente já viu os casos mais importantes, né, da América ali. Um detalhe. A gente sabe, né, galera? Vou mostrar aqui pra vocês no mapa,
que a gente tem vários países aqui na América Central, né? Como Belize, Honduras, Panamá. Todos esses países, eles estavam sob a influência do México, tá? Tirando o Panamá. O Panamá, ele meio que estava ali sob a influência do Bolívar um pouquinho, tá? Mas o Panamá, ele é um caso de exceção, é meio complexo de entender. Quem sabe uma aula específica sobre o Panamá, hein? Quem sabe? Mas, enfim, para a gente não perder o foco, né? Esses países da América Central, eles eram sob domínio mexicano, e aí quando o México fica independente, esses países, eles vão ficar independentes junto com o México. Depois eles vão se fragmentar, ficando independentes do México, tá? Então eles vão aí se emancipar do México. Tranquilo? Vamos continuar aqui, né? Agora falando da Bolívia. Gente, aqui é muito legal, né? Porque a Bolívia... Por que o nome é Bolívia? Porque antes era a República do Bolívar. E aí a gente tem a Bolívia, beleza? E foi o mais difícil pro Bolívar conseguir fazer a independência, por conta da altitude, né? Então tinha que, subir a montanha pra, né, chegar na capital, pra derrubar lá os chapetones. Era difícil, cara, difícil. E aí, né, em 1825, finalmente o Bolívar consegue conquistar a independência da Bolívia, beleza? Do Paraguai, né? O Paraguai foi um caso à parte, né? Porque o Paraguai é um país isolado, né? Se a gente for ver, não tem nem acesso para o mar, né? É um país completamente isolado. Foi, então, o primeiro aqui da América do Sul a conquistar a independência em 1811, tá, galera? E aí a gente vai ter aí o nosso querido... Como é que é o nome do querido? Aqui tá o nome dele. Gaspar Francia, né? O Gaspar Francia, ele foi o principal líder da independência do Paraguai. No fim das contas, ele se torna um ditador lá e dá muita mutreta, tá? Um bagulho bem louco, tá? Mas depois a gente vai ter um erguimento do Paraguai e o Paraguai vai crescer bastante ao longo do século XIX. Cena dos próximos capítulos, beleza? A gente vai ter esse isolamento e, enfim, a gente conquistou aí, né? O Paraguai decide se isolar do resto da América. Argentina e Chile, como eu já falei, né, na aula anterior, quando eu falei do San Martín, José de San Martín, ele vai comandar a independência em 1816 e 1818, né? Vai ter muita ajuda dos fazendeiros e comerciantes locais. Venezuela, Equador e Peru vai ser aí por parte do Bolívar, tá? Então aqui Venezuela, o Equador e o Peru. A Colômbia também, tá? A Colômbia também foi... o Bolívar que ajudou, tá, a fazer a independência da Colômbia. A gente tem aí, né, um caso interessante do Peru. A elite peruana, ela era muito fiel aos espanhóis, tá? Então a gente vai ter uma dificuldade maior ali no Peru para conquistar a independência, tá? Se na Bolívia o problema foi a altitude, no Peru o problema foi a fidelidade dos crioulos, tá? E aí os crioulos aqui da Colômbia, da Venezuela, o próprio Bolívar vão ter que fazer uma influência aí para conquistar o Peru, beleza? O Uruguai foi um caso interessante à parte, né? Porque o Uruguai ele vai se emancipar do Brasil, olha só, né? O nosso querido Dom João VI, ele anexa o Uruguai durante o período joanino, e aí o Uruguai vai ficar independente durante o primeiro reinado, né? Ele se emancipa na época em que Dom Pedro era o nosso imperador, Dom Pedro I. Tá? E aí, né, a Guerra da Cisplatina vai ser a guerra onde o Uruguai vai conquistar a sua independência. Beleza? E aí, o último país, né, que eu vou citar aqui para vocês, é claro que tem outros, né? Tem a República Dominicana, São Cristóvão e Neves, várias ilhas, é muita ilha que tem na América Central, mas a gente foca nos principais, que são os que mais têm chance de cair no vestibular, né? Cuba foi a última colônia espanhola, tá? Então aqui, se tratando das colônias espanholas, Cuba foi a última que ficou independente em 1899 ou 1898, que é a data que traz aqui no mapa, tá? O processo começou em 1898 e termina em 1899, onde eles conquistam, enfim, a sua independência, com o apoio extremo dos Estados Unidos, que tinham pretensão, né, com o Big Stick, né, bater para conquistar, isso daí é tema de uma próxima aula, tá? Mas, enfim, os Estados Unidos, né, realizando imperialismo sobre as colônias aqui da América, tá? E aí os Estados Unidos apoiam a independência de Cuba para depois, né, fazer imperialismo com esse território, beleza? Gente, então, pra gente fazer um apanhadão, né? Independências aconteceram de 1816 a 1824. Em 1825, quase todos já estavam independentes, só faltava Cuba e Porto Rico, tá? Que vão conquistar posteriormente. Apesar das reformas bourbônicas, ou seja, depois quando Fernando de Bourbon chega ao poder com a derrocada do irmão do Napoleão, né, o Bonaparte, lá na Espanha, ele tenta recuperar as colônias, mas ele não consegue,
tá? E aí o movimento já tinha muita força aqui na América para ele conseguir qualquer coisa. Em 1826, o Simão Bolívar ele vai ingressar numa nova, né, uma nova tomada, onde ele vai trazer as suas ideias para o Congresso do Panamá, tá? E no Congresso de Panamá, em 1826, ele vai trazer as ideias do bolivarismo ou panamericanismo, tá? O Bolívar, ele tinha uma ideia que ele queria que a América fosse uma só, ele queria que os povos americanos, né, eles fossem um só. O panamericanismo, segundo Bolívar, era o ideal que faria com que a América prosperasse e ficasse até mais rica do que qualquer país europeu ou de qualquer outro lugar do mundo, tá? Então, era um projeto ambicioso que pretendia fortalecer todas as nações que compunham, né, a América, tendo uma unidade geopolítica, geoeconômica, tá, militar, inclusive, mas acabou que esse projeto foi frustrado por vários motivos. Motivo externo, Estados Unidos e Inglaterra não queriam. Por quê? Porque é muito mais fácil você conquistar imperialisticamente, né? Conquistar com o imperialismo as nações se elas estiverem separadas. Se elas estiverem unidas, elas são mais fortes, tá? Então, dividir para conquistar, né? A tese famosa, né? Aí, de jogos de estratégia. Além disso, haviam também disparidades regionais. Então, o crioulo, né? Sempre o riquinho ferrando com a nossa vida. Tô brincando. O crioulo da Colômbia, ele não tinha nada a ver com o crioulo da Argentina. E eles não se viam, né? Sob uma mesma nação. Então, a gente vai ter essas disparidades regionais, onde as elites crioulas não curtiam, né? Ser amiguinhas, ser de uma mesma nação que outras elites de lugares mais longínquos. Beleza? E no fim das contas, o que foi adotado foi um federalismo, né? Cada estado, né, vai ter o seu e assim por diante, beleza? Cada partezinha da América Espanhola vai formar um novo país por conta das divergências culturais, beleza? E também por conta das pressões externas dos Estados Unidos e Inglaterra, né? Isso não de maneira oficial. Tranquilo? Resultado: muitos países emergentes e todos esses com uma certa, né, dependência econômica dos países exteriores, né, como por exemplo a Inglaterra, que vai, né, financiar muitas dessas independências e por isso eles vão se tornar dependentes da Inglaterra, tá? Economicamente, não politicamente, tá, gente? O caudilismo foi muito importante para a gente entender que essas elites crioulas agroexportadoras, né, donas dos grandes latifúndios, né, esses caras, né, coronelistas muito importantes, eles vão causar uma certa instabilidade, porque dentro daquele território existiam vários, né, caudilhos, digamos assim, né, e aí esses caras vão brigar entre si, vai ter golpe atrás de golpe, né, a gente vai ter vários crioulos tentando tomar o poder, guerra civil, então uma instabilidade geral na América por conta do caudilismo, porque existiam vários coronéis, digamos assim, né? Não eram bem coronéis, mas vários caudilhos espalhados dentro de um mesmo território, como por exemplo o Peru. Dentro do Peru existiam vários caudilhos que vão então gerar golpes, guerras civis, né, nesse território recém-formado. No fim das contas, o que mais importa pra gente, né? Mudou alguma coisa? Acabou a escravidão? Tem democracia? Posso votar num presidente? Não. Né? As estruturas sociais foram mantidas. Os crioulos continuaram crioulos. A gente só chuta os chapetones da América Espanhola, mantém os crioulos e esses vão então dominar, continuar, né, suas riquezas. Os caudilhos continuaram, os caudilistas continuaram com o poder econômico e os escravos continuaram escravos. Beleza? Com o passar do tempo, né, a Inglaterra vai pressionar o fim da escravidão e em determinado momento isso vai ser atingido ao longo do século XIX. Beleza, galera? Enfim, deu bom, deu para entender, espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa, me dá um toque, me dá um feedback, me diz como é que foi, tá com dúvida, manda aí para mim, né? Manda mensagem no YouTube, manda mensagem no WhatsApp, enfim. Tamo juntíssimos, espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Valeu! Uhul! E aí, vamos lá.